E hoje tem uma receita muito pedida aqui no canal, pão de semolina. Eu comprei e analisei o pão original e acho que consegui chegar num bom resultado na versão caseira. Você vai aprender a usar a farinha de semolina, fazer a modelagem característica desse pão e conhecer as dicas para assá-lo em um forno doméstico. Eu sou Adriano Ribeiro e esse é o Amo Pão Caseiro, um canal para quem gosta de fazer pão em casa. Se você ainda não é um dos nossos inscritos, clica no botão aqui embaixo para não perder as próximas receitas. Usar semolina para fazer pão é uma técnica milenar, mas o pão de semolina que as pessoas pedem muito é de uma rede de restaurantes que ficam nas principais estradas aqui de São Paulo, que hoje atende já diversos estados do Brasil. Eu comprei um pão desse restaurante para fazer uma análise. De cara, eu achei que eu não dei muita sorte, ele não estava tão bonito quanto o pão da foto. É um pão grande, esse veio com 38 centímetros de comprimento, pesando 526 gramas. Dá para ver nas marcas laterais que eles passam ovo ou algum outro produto na superfície antes de levar ao forno. Ele estava um pouco achatado, com 7 centímetros de altura, o que pode ser sinal de que a massa fermentou demais antes de ser assada. O miolo é macio e bem branco, parecido com o de um pão francês. O que é curioso, porque a semolina traz um tom amarelo. Deve ter bem pouca semolina nessa massa. Na página do restaurante no Facebook, eu encontrei algumas pistas dos outros ingredientes que vão na massa: ovo, farinha e leite. Com essas informações, acho que já dá pra gente começar. Vamos lá! A receita rende 2 pães médios de 550 gramas. Dá para alterar o peso e a quantidade de pães. É só baixar a nossa planilha de cálculos na descrição do vídeo. Para quem ainda não tem uma balança de cozinha, eu também vou deixar na descrição a lista de ingredientes em xícaras e colheres medidoras. Começamos fazendo uma esponja. Em uma tigela, adicione 150 gramas de farinha de trigo, a comum. A farinha de semolina vamos usar mais adiante. Coloque 7 gramas de fermento biológico seco instantâneo. É quase todo o sachê de 10 gramas. Misture um pouco o fermento na farinha e adicione 150 gramas de água filtrada em temperatura ambiente. Mexa até que fique bem uniforme. Cubra com plástico filme e aguarde uns 30 minutos, até ganhar volume. Lembrando que isso não é para ativar o fermento, os fermentos atuais já são ativos. Esse pré-fermento serve para dar força e sabor para a nossa massa. Após meia hora, a esponja cresceu e atingiu a borda da tigela. Já vamos usá-la na receita. Para misturar e sovar essa massa, vamos usar uma batedeira planetária. Não é obrigatório, dá para sovar na mão, mas esse tipo de pão, sovado na batedeira, cresce mais e fica mais macio. Tem um vídeo no canal onde eu comparo as principais batedeiras do mercado e indico opções bem acessíveis. Eu vou deixar o link das batedeiras na descrição do vídeo e também um outro vídeo onde eu ensino a sovar essa massa na mão. Coloque 340 gramas de farinha de trigo na tigela da batedeira e 210 gramas de farinha de semolina. Ela é amarelada e mais grossa do que a farinha de trigo comum. A farinha de semolina ou sêmola também é feita de trigo, mas de um outro tipo de trigo, chamado de trigo duro ou trigo durum. Apesar de ser mais usada para fazer massa fresca, dá para fazer bons pães com ela. É diferente de farinha de trigo integral, embora exista a farinha de sêmola integral. Nas farinhas italianas você vai encontrar o termo grano tenero para a farinha de trigo convencional e grano duro para a farinha de semolina. Há também a classificação de sêmola para outros tipos de grãos, como arroz e milho, mas a que estamos falando aqui é a farinha feita somente com o trigo duro. Ela é mais cara e um pouco mais difícil de encontrar. Eu sei que é estranho fazer um pão de semolina sem usar semolina, mas até dá para fazer essa receita usando somente farinha de trigo comum. O miolo não fica tão amarelado e perde um pouco o sabor, mas dá certo. Adicione 14 gramas de sal. Misture os ingredientes sólidos com uma colher. E vamos aos líquidos. Coloque toda a esponja que fizemos anteriormente. Um ovo. 220 gramas de leite integral, de preferência gelado. E 45 gramas de óleo vegetal. Pode ser girassol, milho ou soja. Instale o gancho na batedeira e ligue na velocidade mais baixa para misturar os ingredientes por 5 minutos. No total, essa massa tem 1,2 kg, mas fique atento, alguns modelos de batedeira não suportam bater mais do que 1 kg, precisa consultar o manual. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link da minha planilha de cálculo. Com ela você consegue definir o tamanho e a quantidade de pães e calcular o total da massa. Os tempos de fermentação permanecem iguais.
Depois de misturada, a massa ficou toda enrolada no gancho da batedeira. Repare que ela não gruda no fundo da tigela. Isso indica que ela está muito seca e precisa de mais leite. Vou colocar mais 20 gramas de leite integral e misturar por mais 5 minutos em velocidade baixa. É possível que a sua massa já esteja no ponto e não precise de mais leite. Agora sim, veja que um pedaço da massa gruda no fundo da tigela. Não pode ficar muito mais grudenta do que isso. Adicione o leite extra aos poucos. Vamos agora aumentar em 1 ponto a velocidade da batedeira e deixar sovar por 10 a 20 minutos, até que a massa descole novamente do fundo da tigela. Batedeiras feitas de plástico não são tão resistentes quanto batedeiras de metal, por isso eu recomendo você fazer intervalos durante a sova. Bata a massa por 5 minutos, desligue a batedeira e deixe esfriar por mais 5 minutos. Então, ligue novamente. Levou 20 minutos em velocidade 2 e 3 para a massa chegar nesse ponto. Desgrudou completamente da tigela e atingiu o ponto de véu. Pode ser esticada sem rasgar. Coloque um fio de óleo na tigela, unte um pouco a superfície da massa para não ressecar e deixe fermentar por 30 minutos. Feche bem com plástico filme. Se cobrir só com pano, pode ressecar. A massa ganhou volume e agora iremos dividir ela ao meio. Premodele cada pedaço em formato de filão. Aperte a massa sobre a bancada com a ponta dos dedos e vá enrolando a partir da ponta superior usando o polegar das duas mãos. Faça isso com os 2 pedaços e deixe descansar por 5 minutos, mantendo coberto para não ressecar. Enquanto isso, unte uma assadeira com óleo ou manteiga. E agora a modelagem final. Vire a emenda para cima, aperte toda a massa com a ponta dos dedos, dobre uma ponta inferior da massa e a outra ponta superior oposta. Enrole a massa a 45 graus, no mesmo sentido que você fez as dobras. Vá puxando levemente para que fique bem apertada e não se solte dentro do forno. O objetivo é conseguir essas 2 listas, dividindo a massa em 3 partes. Se não ficar bom de primeira, não tem problema. Cubra a massa do jeito que está, espera mais 5 minutos e tente modelar novamente. Dá para repetir 2 ou 3 vezes. Mais do que isso, vai extrapolar o tempo de fermentação. Na versão industrial desse pão, a modelagem é um pouco diferente. Eu encontrei essa foto da fábrica que mostra a massa enrolada como rocambole, o que indica que posteriormente são feitos os cortes, para dividi-la em 3 a 4 partes. No pão que eu comprei, claramente dava para ver que a superfície foi cortada. Eu imagino que para um corte tão uniforme, seja necessário algum tipo de máquina ou utensílio especial. Por isso eu optei por fazer essa modelagem mais clássica. Distribua os pães na assadeira, deixando bastante espaço entre eles. Cubra com um pano e depois com um pedaço de plástico para evitar que a superfície resseque. Assim como no pão francês, vamos inverter os tempos de fermentação. A segunda será o dobro do tempo da primeira. Se antes ficou fermentando meia hora, agora vamos deixar 1 hora. Lembrando que no frio pode demorar mais para aquecer e no calor é mais rápido. No meio desse tempo, ligue o forno em 180 graus Celsius e deixe pré-aquecer por no mínimo 30 minutos. Os pães ganharam bastante volume sem perder estrutura. Aplique uma camada de clara de ovo em toda a superfície. Não queremos que fique muito escura, por isso usaremos somente a clara. Nesse momento você pode polvilhar um pouco de farinha de semolina sobre toda a superfície usando uma peneira. Fica ótimo! Eu vou seguir a receita original e deixar sem farinha. Coloque os pães na prateleira mais alta do forno, mantendo a temperatura em 180 graus Celsius, com o calor ligado somente na parte de baixo. Não é necessário injetar vapor de água. Após 15 minutos, vire a assadeira para que os pães assem de maneira uniforme. No total, meus pães ficaram 40 minutos dentro do forno. Esse tempo varia
de acordo com cada equipamento. Use como guia a coloração da crosta. Veja que cor linda ficou o nosso pão. O peso deu em cima, só 5 gramas de diferença. A aparência não é idêntica, mas eu admito que ficou mais bonito. Por dentro, o miolo amarelo e o aroma incrível transparecem a presença da semolina. Pode montar a mesa do café e aproveitar o seu pão. Bom apetite! Você já conhecia esse pão de semolina? Me conta aqui nos comentários e se ficou alguma dúvida é só deixar sua pergunta também. Quando fizer a receita, não esquece de tirar a foto do pão e me marcar lá no Instagram, @amopãocaseiro. E antes de ir embora, entre no nosso site amopãocaseiro.com.br e cadastre-se grátis para receber receitas sobre panificação no seu e-mail. Até a próxima!